Em nossa última aula do nosso curso básico de nutrição, nós levamos a informação para vocês aí de como que nós podemos calcular a quantidade de verdura, legumes e frutas na nossa dieta, né? Baseando o nosso MC, baseando o nosso peso corporal. E eu fiquei de trazer para vocês, após esse direcionamento, o que seria aí o que nós entendemos como frutas mais calóricas, frutas menos calóricas. Coloquei para você uma formulazinha, pessoal, de que se nós quisermos emagrecer, o ideal é fazer uma redistribuição, 50% de legumes e verduras e 50% de frutas menos calóricas. Quando a gente quer manter o peso, a gente já muda um pouco a distribuição. E aí eu coloco, geralmente, 50% de verduras e legumes, 30% de frutas menos calóricas e 20% das frutas mais calóricas. E quando eu quero ganhar peso, essa fórmula muda. 30% de verduras e legumes, 30% das frutas menos calóricas e 40% das frutas mais calóricas. E como que daria essa redistribuição? Por que a gente faz isso? Eu vou mostrar um exemplo para vocês, pessoal. Isso aqui é duas bananas. Aqui nessas duas bananas a gente tem 200 gramas de banana. Isso dá mais ou menos 220 calorias. Calorias importam? Importam sim. Na próxima aula a gente vai destrinchar a importância desse cálculo de calorias. Mas as calorias importam e afetam diretamente a sua balança. O quanto que você gasta de energia ao longo do dia e o quanto que você consome ao longo do dia. Então, se eu quero fazer um superávit calórico para ganhar uma hipertrofia muscular, por exemplo, 40% de frutas na minha dieta, como a banana, que são frutas consideradas bastante calóricas, seria interessante. Agora, vamos supor se o meu objetivo é emagrecimento. A gente está reservando aí no emagrecimento 50% nessa distribuição de frutas, legumes e verduras aí das frutas menos calóricas. Aí dá uma olhada nisso daqui. Isso aqui é a mesma 200 gramas só que de melão, pessoal, e pasme. Essas 200 gramas de melão, elas nos dão aí 48 calorias em nossa dieta. Então, obviamente, as frutas vão ter diferenças em relação à composição. Por exemplo, o melão tem muito líquido, então ele ajuda também na hidratação. Já quando eu quero mais energia para fazer um pré-treino aí antes do exercício físico, a banana, por ter uma quantidade maior de glicose, carboidrato, ela pode ser direcionada. Então, tudo vem de acordo com o contexto. Porém, nessa distribuição que nós sugerimos aí você fazer de acordo com seus objetivos, contar essas calorias das frutas, sim, importa. E é esse o tema esse vídeo hoje, e eu vou destrinchar um pouco essa diferença de calorias para você entender e fazer melhores escolhas aí, baseado no seu MC, baseado nos seus objetivos, ok? E vamos lá então para o que nós consideramos frutas mais calóricas. Eu vou deixar aqui, vou colocar aqui o exemplo das frutas, pessoal, e posteriormente eu vou colocar uma tabela, mas não se preocupe com isso, que eu vou te enviar um e-book com todas essas informações resumidas, tá bom? Então vamos lá, para as frutas mais calóricas, a gente tem como exemplo o abacate. Ele tem uma categoria de acima de 100 calorias, pessoal. Vai variar um pouco da fonte, mas dependendo da fonte que a gente utiliza, e essa fonte também varia de acordo com o tipo de abacate, ele vai variar entre 76 a 160 calorias a cada 100 gramas. Isso é uma quantidade calórica considerada alta e pode ser uma boa fruta para ser utilizada para ganhos de hipertrofia, para um superávit calórico. Obviamente também vai depender do tipo de preparação que você faz, né? Você vai fazer uma vitamina de abacate, vai misturar com leite, muitas vezes coloca açúcar também, então isso varia bastante na quantidade de calorias que você está ingerindo. Aqui eu estou falando só da polpa lá, só da fruta em si. É considerada uma fruta calórica, ok?
A banana, como eu dei o exemplo, 100 gramas de banana a gente está falando de 109 calorias, tá? Eu vou colocar nesse e-book também as referências de onde você pode encontrar todas as frutas que você for pesquisar na internet, tem sites aí confiáveis que você digita lá o nome da sua fruta, você está em dúvida e aparece tudo resumido, a quantidade de nutrientes dela, não só as calorias também, tá? O tamarindo, pessoal, uma fruta muito calórica, 230 calorias a cada 100 gramas de tamarindo. A banana eu cheguei a falar, né? 109 calorias. O pequi cru, 200 calorias, pessoal, muito calórico também. E além dessas frutas, a gente pode colocar aí no hall das frutas calóricas as frutas secas, né? Que são retiradas o líquido, a hidratação daquelas frutas, grande quantidade de água, e acaba se concentrando essas frutas, por isso elas são docinhas também, elas ajudam na saciedade e podem ser utilizadas também como pré-treino em diversas estratégias e diversos contextos, né, de prescrição à alimentação, mas essas frutas secas são extremamente calóricas também. Vou colocar a tabela especial das frutas secas aí, mas dá uma olhada. O abacaxi desidratado, pessoal, a gente está falando de 276 calorias numa quantidade de 100 gramas. Assim como a ameixa seca, 253. A gente tem a banana desidratada com 360 calorias, uma quantidade de 100 gramas. E, dentre outras, a uva passa, por exemplo, 326 são as mais comuns. Dentre outras, essas informações aí completas vai estar no seu e-book, na sua tabela, mas serve aí para você entender o contexto, né, e problematizar de quando ou não eu vou acrescentar as frutas secas na minha dieta. Eu estou querendo emagrecer, será que é uma boa estratégia? Eu estou querendo fazer um superávit calórico, ganhar massa muscular, ganhar peso total, aí pode ser uma boa estratégia você fracionar essas frutas secas na sua dieta. As frutas consideradas moderadamente calóricas, a gente está falando entre 50 e 100 calorias a cada 100 gramas de fruta. São essas, olha lá, jabuticaba, 50 calorias, a maçã também 50 calorias, a gente tem o abacaxi, a goiaba também com 50 calorias, temos também a uva, a jaca, o kiwi, né? A uva com 57 calorias, a jaca já quase chegando no que a gente pode considerar uma fruta mais calórica, com 95 calorias a cada 100 gramas, e o kiwi, 59 calorias a cada 100 gramas. É o que nós consideramos de frutas moderadamente calóricas e de acordo com o seu gosto, né? Às vezes eu gosto muito do kiwi, e ela é uma fruta moderadamente calórica, eu posso substituir em relação a uma maçã, por exemplo. Você pode fazer um cardápio aí interessante, lembrando daquela aula que a gente fala da importância das cores, né? De sempre, para a gente abarcar a maior quantidade de nutrientes, nós escolhemos sempre um prato colorido, né, pessoal? E vamos agora para aquele pessoal que quer emagrecer. Não, falando ainda de moderadamente calórica, a gente tem o exemplo da manga, 64 calorias, do maracujá, com 64 calorias também. Então são frutas moderadamente calóricas e elas devem ser incluídas na sua dieta com um cálculo correto aí da quantidade de calorias que você ingere e a quantidade de gasto energético que você tem diariamente, tá? De acordo com seus objetivos, obviamente. E para as frutas menos calóricas, pessoal, que a gente fala de abaixo de 50 calorias, a cada quantidade de 100 gramas, nós temos a acerola com 32 calorias, a laranja com 45 calorias, temos o mamão, 44 calorias a cada 100 gramas, o melão, que é o exemplo que eu citei, é uma fruta que tem muito líquido, e eu incluo demais o melão da minha dieta também, porque eu gosto bastante, 24 calorias a cada 100 gramas. É muito pouco calórico e fracionar aí essa fruta ao longo da sua dieta é interessante porque ao longo do dia psicologicamente dá até uma sensação de saciedade, apesar de quando você compara o melão com uma banana, a banana por ter mais carboidrato, por exemplo, ela vai te dar mais saciedade ao longo do dia porque ela é mais calórica, vai te dar uma quantidade maior de energia. Porém, quando você come aquela quantidade de 200 gramas, 300 gramas de melão,
a impressão é que você está comendo muito, né? Então, eu gosto bastante também, porque ajuda na hidratação, uma excelente fruta para você incorporar aí, caso você não queira subir tanto as suas calorias diárias e queira colocar uma fruta aí nos fracionamentos nas refeições mais calóricas, né, nos fracionamentos. Frutas menos calóricas, abaixo de 50 calorias a cada 100 gramas, temos a melancia também, que vem muito parecida com o melão, com uma grande quantidade de água, que auxilia muito na hidratação, 29 calorias. Temos a mexerica e a tangerina, com 40 calorias. Em seguida também a tabelinha aí para vocês dessas diferenças, e eu vou colocar uma tabela aqui que agora vai comparar aí, um quadro comparativo aí, para ficar bem claro para você a diferença das mais calóricas, das moderadamente calóricas e das menos calóricas. Então, nesse e-book que eu estou te enviando, pessoal, também tem informações sobre legumes e verduras. Mas como os legumes e verduras trazem uma quantidade ínfima aí de calorias que vão repercutir significativamente na sua dieta, a gente não precisa de se preocupar tanto não. Você coloca ali naquela aula que eu te dei anteriormente, né? Tenta fazer o prato mais colorido possível de legumes e verduras e fazer um fracionamento nas frutas calóricas e menos calóricas, mais calóricas e menos calóricas, de acordo com o seu objetivo, o seu IMC, ok? Então, espero que essa aula aí tenha contribuído para te exemplificar, te clarear um pouco essa ideia das calorias aí nas frutas e que te ajuda, né, a fazer trocas diárias, a fazer melhores escolhas, e dá uma lida no nosso e-book aí que vai te ajudar muito a gravar essas informações na sua cabeça e introjetar conceitos melhores aí para você manusear bem a sua alimentação, ok? Um abraço!